Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo semanal da novela Triunfo do Amor, de 22 a 26 de março. Saiba em detalhes como Max reagirá ao descobrir que sua mãe, Leandra Montenegro, está viva. Helena, que será internada em um hospital psiquiátrico. E Maria, que voltará a trabalhar na Grife Vitória. Segunda-feira, 22 de março. João Paulo diz a Maria que desde que ficou sabendo da sua existência, a procurou com desespero. João Paulo se ajoelha e diz a Maria: em nome de Deus, eu te peço que me perdoe por não ter estado do seu lado como seu pai. Max chega na casa de Bernarda. Surpresa, Bernarda diz a ele: você não deveria estar aqui. Max diz que está procurando por Helena. Bernarda diz que ela não está e Max vai embora. Bernarda, sozinha, diz: você deveria estar morto. Os mortos e os vivos não me deixam em paz. Maria pergunta a João Paulo o que ele teria feito se soubesse da existência dela antes de se tornar padre. João Paulo responde que teria sacrificado sua vocação sacerdotal para se responsabilizar por seus atos, para ter se tornado pai dela. Maria finalmente perdoa João Paulo, o chama de papai e o abraça chorando muito. Helena caminha pelo shopping, completamente atordoada. Ela vê o comercial de Maria desamparada na TV. Helena diz: maldita, eu te odeio, maldita. João Paulo diz a Maria que a mãe dela nunca a abandonou, e sim a perdeu e que a tem procurado por todos os lados. João Paulo dá de presente para Maria o crucifixo que Vitória lhe deu anos atrás e diz a ela que foi a mãe dela que deu para ele. Maria diz que é a primeira coisa que tem da sua mãe. Helena está na grife Bernarda, completamente fora de si, tomando remédios e dizendo que é a melhor modelo. Fausto conta para Maria que Helena tentou matar Max. Maria se desespera com a notícia. Ela deixa João Paulo com Fausto e sai para ver Max. Helena está a ponto de se cortar com o canivete quando Rosana chega e tira o canivete da mão dela. Helena diz à mãe que perdeu tudo, que Max e seu filho estão mortos. Helena grita: o trem, mamãe, o trem os arrastou. Max chega na grife Bernarda quando Helena está sendo levada para o hospital. Rosana diz a Max que graças a ele, a filha dela está morrendo. Essa Rosana é outra antipática descarada. No hospital psiquiátrico, o médico informa a Max que Helena enlouqueceu. Max fica pasmo com a notícia. Maria encontra Max e diz que Fausto lhe contou que Helena tentou matá-lo. Vitória diz a Osvaldo que ele não precisa voltar a lhe pedir perdão, porque já o perdoou e os dois se beijam. Maria e Max decidem não adiarem mais a felicidade deles por causa dos outros. Depois, Max fica feliz por ver os pais juntos e avisa que já encontrou Osvaldinho. Vitória diz: agora sim, não nos falta nada, já podemos ser felizes sem preocupações. Maria, desamparada, diz a João Paulo que pensará em seu filho, nela e em Max, e que por eles voltará com Max. João Paulo se surpreende com a decisão dela. Leandra surpreende Osvaldo. Assustado, Osvaldo diz: Leandra, o que você está fazendo aqui? Nesse momento, Vitória entra no quarto e pergunta o que ela está fazendo ali. Leandra responde: eu sou Leandra Montenegro, a esposa do Osvaldo. Max chega e pergunta: o que você disse? Leandra diz: Max, eu sou Leandra, sua mãe. Max fica surpreso. Guilherme Garanhão para as vilãs da trama, porque todas querem ele. Então, Guilherme visita Helena. Helena implora para Guilherme ajudá-la a sair do hospital. Guilherme sorri e diz a Helena que ali é o lugar dela, é onde ela deve estar. Max pergunta a Osvaldo se é verdade o que Leandra disse. Osvaldo diz que sim, que Leandra é a mãe dele. Guilherme diz a Helena que é conveniente que ela fique ali para sempre, porque não precisa mais dela, pois Leandra Montenegro, o amor da sua vida, voltou. Leandra diz a Osvaldo para contar toda a verdade para Vitória e Max, dizia a eles como agiu mal com ela. Osvaldo diz que é mentira e manda ela ir embora ou a denunciará por ter tentado matá-lo. Leandra diz: tudo bem, eu te deixo. Imagino que você tem muito para conversar com a sua esposa. Max olha para o pai chorando e sai do quarto sem dizer nada.
Vitória, se sentindo mais uma vez traída, enganada, diz a Osvaldo que de nada adiantou perdoá-lo. Max vai pedir explicações para Leandra. Leandra mente para Max ao dizer que a acusaram de um crime que não cometeu, que foi condenada à prisão perpétua e que Osvaldo não fez nada para ajudá-la. Leandra diz a Max que Osvaldo preferiu afastá-la dele e que foi para o México se esquecendo dela. Max pergunta por que ela não o procurou por uma ligação ou uma carta. Leandra diz que não pôde e que não tinha ninguém para ajudá-la. Leandra diz que assim que a soltaram, ela foi procurá-lo e diz que está ali por ele. Leandra diz a Max que Osvaldo o enganou e que tirou ele dos seus braços, lhe negando o direito de crescer ao lado dela. Vitória diz a Osvaldo que está esgotada com tudo o que tem acontecido e que pensou que eles poderiam voltar a ser felizes, mas já viu que não podem. Vitória reclama por Osvaldo não ter lhe contado a verdade e diz que tinha o direito de saber como sua esposa. Osvaldo, cansado de se explicar e implorar a Vitória que o entenda, joga na cara dela que ele tinha o mesmo direito de saber que ela tinha uma filha antes de se casar com ele. Max chora e se nega a acreditar que o pai tenha escondido dele algo tão importante como a mãe está viva. Leandra diz para Max enfrentar Osvaldo e exigir que ele lhe conte toda a verdade. Max sai e Leandra diz: "Agora sou eu que vou tirar o seu filho, Osvaldo. Agora sou eu." Terça-feira, 23 de março. Alonso Bobinho, sentado no banco da praça sozinho, pensa em Maria. Maria conta para Milagre que o padre João Paulo é o seu pai. Solta para da Vitória que não fica sabendo logo quem é a filha do padre e assim ficaria sabendo que a Maria desamparada é sua filha. Vitória diz a Osvaldo que não pode perdoar essa mentira dele e que não quer voltar a vê-lo. Max pergunta a Osvaldo por que ele mentiu, por que escondeu dele que a sua mãe estava viva. Rosana, mais uma sem noção e sem moral, invade a casa da mãe Joana, da Maria desamparada. Max, muito chateado, pergunta como o pai foi capaz de fazer ele acreditar que era órfão. Osvaldo diz a Max que fez o que achou que era melhor para ele. Rosana coloca a culpa em Maria pelo que está acontecendo com Helena e pede para ela deixar o Max em paz. Osvaldo diz a Max que Leandra era uma mulher impulsiva, bebia muito e que qualquer coisa descontava em cima dele. Osvaldo conta para Max que Leandra tinha um amante que o matou e que por isso ela foi condenada à prisão perpétua e que só aí que ele descobriu que ela estava grávida. Osvaldo revela para Max que ele nasceu na prisão e diz que não poderia permitir que ele crescesse naquele lugar. Vitória diz a Antonieta que Osvaldo voltou a enganá-la e diz que a mãe de Max está viva. Enquanto isso, Leandra se vangloria do teatro que fez para Max. Osvaldo implora a Max para perdoá-lo. Max diz ao pai que foi uma mentira muito grande e dolorosa e diz que não sabe se algum dia poderá perdoá-lo. Max recrimina o pai por não ter lhe contado a verdade quando ele já estava crescido. Osvaldo diz a Max que se o enganou foi por medo de perder a admiração dele e o amor da Vitória. Max diz que o pai fez muito mal e com isso perdeu os dois. Max vai embora e Osvaldo chora. Leandra aparece atrás de Max e diz para si mesma: "Você já começou a pagar, Osvaldo. Você vai chorar lágrimas de sangue por ter me abandonado naquela prisão maldita." Maria diz a Rosana que uma vez sacrificou a sua felicidade pelo filho que Helena esperava, mas que dessa vez não fará isso. Bernarda, furiosa, briga com Padilha e Escorpião por não terem conseguido matar Max. Depois, Bernarda recebe Luciano Ferretti, o novo desenhista. Vitória diz a Fernanda que pedirá para o pai dela não voltar nunca mais para casa, pois não quer voltar a vê-lo. Vitória diz a Fernanda que Osvaldo sempre a enganou, que o casamento deles foi uma farsa e diz: "Hoje eu fiquei sabendo que a mãe do Max está viva. O seu pai nunca se divorciou e que na realidade eu e seu pai nunca estivemos casados, porque Leandra Montenegro estava presa por ter matado seu amante." Fernanda fica chocada. Max conta para Fabiano que a sua mãe está viva. Max diz a Fabiano que a única coisa que o consola nesse momento é ter recuperado seu filho e Maria, que finalmente se decidiu ser feliz com ele. Maria diz a Nath que irá ver Helena para deixar claro que irá lutar por sua felicidade. Leandra diz a Osvaldo que voltou para se vingar dele, por tê-la abandonado. Leandra diz a Osvaldo que colocará Max contra ele e que irá destruí-lo.
Osvaldo diz a Leandra que não permitirá que ela use Max para seus próprios interesses. Oscar diz a Max que não há mais nada que o una a Helena, pois o seu divórcio saiu. Maria pergunta a Helena se ela reconhece. Helena diz: é claro que eu te reconheço. Por sua culpa, Max e meu filho estão mortos. Maria diz que Helena está enganada, que os dois estão vivos. Depois, Maria diz que só foi vê-la para lhe dizer que não pretende sacrificar sua felicidade mais uma vez por ela. Maria diz que Max e ela se casarão. Helena continua dizendo que Max é seu marido e que está morto. Maria diz a Helena que ela precisa entender que Max não está morto. Diz que eles formarão uma família e que criarão seus filhos. Helena diz: e você vai dar uma vida melhor para o meu filho, ainda que esse filho não seja do Max, ainda que meu filho morto seja do Guilherme? Maria fica sem reação. Leandra enche a cara em um bar. Maria fica intrigada com o que Helena disse, mas acha que ela só falou aquilo porque não está bem. Maria diz a Helena que foi ali apenas para lhe dizer que ela e Max ficarão juntos para sempre. Helena avança sobre Maria chamando de maldita. Nesse momento, Max chega. Os enfermeiros tentam conter Helena. Helena fica chocada ao ver Max e diz: Max, você está vivo. Max diz que está vivo apesar do desejo dela de vê-lo morto. Max diz a ela também que o pequeno Osvaldo está vivo e que ficará com ele. Helena implora para Max tirá-la de lá. Max diz que isso é impossível, pois não há mais nada que os una. Max diz a Helena que eles já estão divorciados. Helena diz que se encarregará de que Max e Maria não sejam felizes. Max e Maria vão embora, enquanto Helena grita para ele tirá-la dali. Leandra diz a Guilherme que Max já sabe que ela é a mãe dele. E diz que já começou a sua vingança e que irá destruir Osvaldo. Leandra diz a Guilherme que tem um plano e que ele a ajudará a colocá-lo em prática. Vitória diz a Antonieta que elas devem planejar um desfile para apresentar a nova grife Vitória. Pepino e Antonieta dizem que eles precisam de modelos. Entusiasmada, Antonieta diz que eles precisam de modelos muito bonitos que abram os desfiles, alguém como Maria Desamparada. Maria diz a Max que sente muito por Osvaldo ter enganado a ele e a sua mãe. Max diz a Maria que o que mais lhe dói é que o pai tenha lhe negado a oportunidade de dizer se queria ou não ver a mãe. Maria diz a Max que entende perfeitamente o que ele está sentindo, mas diz que ele deve entender que Osvaldo escondeu a verdade dele por amor, para protegê-lo e que sempre foi um ótimo pai. Max diz que Maria tem toda a razão, porque Osvaldo sempre foi um grande pai. Depois, Max diz a Maria: sabe, por que não começamos uma vida nova, sem rancor, sem ódios, e vamos nos dedicar a somente ser felizes? Depois, Max compra vários balões para comemorarem que agora eles estão livres para viverem a sua felicidade. Quarta-feira, 24 de março. Osvaldo recebe alta e diz a João Paulo que Leandra não voltou pelo amor do Max, mas sim para se vingar dele, e fará isso machucando Max, porque ela sabe que é onde mais lhe dói. João Paulo pergunta a Osvaldo se ele quer que avise a sua família que ele já está de alta. Max chega e diz: não, padre, não é necessário, eu estou aqui para levá-lo para casa, para nossa casa, e abraça o pai. Antonieta e Pepino conversam. Oscar entra e diz a eles que a grife Bernarda contratou o desenhista Luciano Ferretti. Pepino fica louco. Enquanto isso, Luciano Ferretti muda o visual de Eva. Bernarda procura Maria e a chama para ser a modelo exclusiva da grife Bernarda, e assim as duas poderão destruir Vitória por completo. Maria não se interessa pela proposta de Bernarda, diz que ela só tem a usado para sua conveniência. Maria diz a Bernarda que a oferta que ela está lhe fazendo é somente fruto do ódio que ela sente, não por amor, e que negou a ela o direito de saber a verdade. Bernarda diz a ela que já lhe explicou seus motivos por ter se calado. Maria diz: sim, os mesmos motivos para continuar calada e não me dizer quem é a minha mãe, para me fazer acreditar que a minha mãe é uma malvada que me abandonou. Bernarda diz para Maria não falar assim com ela, pois lhe deve respeito. Maria diz a Bernarda que ela não ganhou seu respeito nem o seu afeto e pede para ela ir embora da sua casa. Bernarda diz a Maria que ela vai se arrepender por ter a tratado daquele jeito. Nath
diz a Maria que está muito emocionada porque à noite sairá para dançar com João José. Helena diz que precisa se vingar e diz que Guilherme será o primeiro, porque ele é o culpado de tudo que está lhe acontecendo. Leandra diz a Guilherme que quer que uma coisa fique bem clara para ele. Ela diz: Leandra Montenegro só ama a Leandra Montenegro. Max chega com Osvaldo na mansão. Osvaldo diz a Max que pensou que ele nunca o perdoaria. Max diz que sabe que o pai só queria protegê-lo, como o bom pai que é. Enquanto isso, Vitória procura Maria. Leandra liga para Max e diz que decidiu lhe contar algo muito doloroso, algo que ele ignora, mas que precisa saber. Leandra diz a ele que está na casa de Guilherme Quintana e pede para ele ir até lá. Osvaldo aconselha Max a ficar longe de Leandra, porque ela não é uma boa pessoa e poderá machucá-lo. Vitória diz a Maria que quer que ela volte como modelo para a nova grife Vitória, porque só confia nela para liderar os seus desfiles e colocar novamente a sua grife de modas no lugar que merece, o primeiro lugar. Vitória diz: Eu nunca pensei que te diria isso, mas eu preciso de você, Maria desamparada. Maria diz a Vitória que se tivesse a mesma necessidade que ela, lhe agradeceria a oferta, mas disse que não precisa e então a sua resposta é não. Eu não volto à grife Vitória. Vitória diz: Não voltará nem que seja para ajudar o homem que você tanto diz amar? Maria diz: Porque eu amo que eu não quero misturar os nossos assuntos pessoais com o trabalho. Maria diz que prefere manter limpa sua integridade e dignidade e pede para a Vitória ir embora. E diz: Pelo amor que eu tenho por Max, é que eu não lhe digo o que realmente merece. A nossa relação terminou e eu espero nunca mais ter alguma coisa a ver com você. Vá embora. Vitória não diz nada e quando está saindo, observa uma foto de Maria e João Paulo. Maria arrasou, né, gente? Só falta colocar o chatinho no lugar dele agora. Osvaldo conta toda a verdade para Fernanda sobre Leandra Montenegro. Alonso, o prego, chega na casa da Maria com um buquê de flores e diz: Para você nunca esquecer que eu te amo e que eu não posso renunciar a você. Já nem sei mais que nome dá para esse otário. Vitória, toda griladinha, fala para João Paulo que Maria é uma soberba, ingrata e que rejeitou a sua proposta. Vitória diz que não sabe como teve a estúpida ideia de lhe pedir ajuda e diz que não entende o que a liga aquela moça, que a obriga a voltar sempre a procurá-la, como também não entende por que João Paulo a protege tanto. Aí é porque você é uma cega, besta, tonta, a verdade na sua cara e você não enxerga, sua tapada. Vitória diz a João Paulo que ele defende Maria como se ela fosse do próprio sangue dele e pergunta o que une a ela. João Paulo diz: O amor. Olha o que eu digo, essa Vitória é uma mocoronga mesmo. Vitória se lembra da conversa que ouviu entre João Paulo e Bernarda, onde ele dizia que deixava o sacerdócio por uma mulher e pergunta se João Paulo está apaixonado por Maria desamparada. Leandra diz a Max que o chamou ali porque chegou o momento dele saber algo. Max pergunta o que ele tem que saber. Guilherme entra e diz: Algo que talvez vá te surpreender muito, mas que é uma grande verdade. Guilherme fica frente a frente com Max e diz: Eu sou seu verdadeiro pai. Leandra, cretina, diz a Max que é verdade, que ele não é filho do Osvaldo Sandoval, e sim do Guilherme Quintana. Alonso diz a Maria que a única coisa que quer é que ela se dê conta de que com ele ela terá uma vida mais tranquila e que com Max ela não tem sido feliz. Maria diz a Alonso que sente muito pelo que vai lhe dizer, mas diz que decidiu viver com Max. Max se nega a acreditar que seja verdade que Guilherme é o seu pai e parte para cima dele. Guilherme conta para Max como ele e Leandra se envolveram e tenta convencê-lo de que ficou calado todos esses anos porque queria protegê-lo. Arrasado, Max diz que no dia seguinte voltará para buscar Leandra e vai embora. Maria diz a Alonso que quer amar Max, ainda que para isso ela tenha que sofrer e diz que o melhor para todos é que ele pare de procurá-la. Pede para ele esquecê-la e ir embora. Ainda assim, o meloso diz a Maria: Você é a luz da minha vida e sempre vai ser. Depois, Max conta para Maria que Guilherme confessou que é seu pai. Max está arrasado com tudo que vem acontecendo na sua vida e Maria o consola. João José, Nath e quase toda a vila saem para dançar. Maria e Max estão conversando quando Alonso volta dizendo que esqueceu seu celular.
Ao ver Maria no colo do Max, o sem noção Alonso, todo irritadinho, pergunta o que Max está fazendo ali. Max sorri e diz: "O que eu faço aqui? Bom, acredito que eu não te devo nenhuma explicação." Maria fica entre os dois, pede para eles não brigarem e diz a Alonso que Max está passando por um momento muito difícil. Alonso pergunta por que Max não vai ficar com a sua família então, seu pai, a sua esposa. Max diz: "Alonso, para sua informação, Helena não é minha esposa. Nós acabamos de nos divorciar. O que significa que Maria e eu nos casaremos logo e formaremos essa família que sempre desejamos ter. Ficou claro para você ou ainda não?" O abestalhado do Alonso arregala os olhos surpreso. Trouxa. Rosana vai visitar Helena. O doente do Alonso diz a Max que não pensa em deixar o caminho livre para ele. Max diz que Alonso já alcançou e tenta ir para cima dele. Maria não permite. Alonso fica falando um monte de lorota e Maria diz que se eles quiserem brigar, que saiam da sua casa. Maria manda Max e Alonso saírem. Maria, quando se trata do Alonso, é uma besta. Tinha que colocar só esse inútil do Alonso pra fora. Max está coberto de razão de querer encher a cara desse merda de porrada. Helena implora para a mãe soltá-la. Rosana solta Helena. Helena, descontrolada, diz que a mãe ajudará a sair dali. Bernarda diz a João Paulo que a filha dele a desprezou quando ela lhe ofereceu trabalho. Diz que Maria tratou de uma maneira como se ela tivesse lhe oferecido algo terrível. João Paulo pergunta a Bernarda como ela quer que Maria se sinta, se ela só tem brincado com os sentimentos dela e não lhe conta a verdade. Depois, João Paulo diz a Bernarda que ela não lhe deu oportunidade de honrar o seu pai, porque ela o matou. Bernarda fica surpresa. Quinta-feira, 25 de março. Max pergunta a Alonso quando é que ele vai entender que Maria não o ama. Alonso diz que nunca, porque isso não é verdade, porque não é o que ela lhe demonstra pelo menos. Vou te contar, viu? Acho que nunca vi em uma novela um personagem mais chato, irritante e insuportável quanto esse prego do Alonso. Max diz a Alonso que os homens devem ter um pouco de dignidade e aceitar quando uma mulher não ama e então se afastar. Max Delícia está certíssimo, isso serve tanto para um homem quanto para uma mulher. Alonso Bagaceira diz a Max: "É isso que eu te digo, um pouco de dignidade te cairia bem e você deveria ir embora." Esse demente tinha que estar internado junto com a Helena. João Paulo chega e pede para eles pararem. Helena consegue sair do hospital psiquiátrico se passando por sua mãe. João Paulo e Maria conversam sobre a proposta de Vitória. João Paulo aconselha Maria a voltar a trabalhar na grife Vitória e diz que isso seria uma grande lição para todos. Principalmente para a Vitória, que aprenderia a perdoar pelas mãos de Maria. Guilherme exige que Leandra lhe diga se realmente é verdade que Max é seu filho. Leandra diz que sim e ele reclama por ela não ter lhe contado a verdade. Leandra diz que Guilherme não é um homem que deseja ter filhos e que é igual a ele, os filhos os atrapalham. As enfermeiras ficam surpresas ao entrarem no quarto da Helena e ver que é Rosana que está na cama. Maria diz a Nath que conversou com João Paulo e que decidiu seguir o conselho dele. Leandra procura Vitória e diz que irá recuperar o lugar que Oswaldo tirou dela. Leandro confirma para Vitória que tentou matar Oswaldo e diz que voltaria a tentar porque ele merece. Fernanda chega e pergunta por que ela tentou matar o seu pai. João Paulo acompanha Maria para falar com Vitória. Leandra diz a Fernanda que ela é a filha da amante de Oswaldo porque é isso que Vitória é. Antonieta e Pepino querem que Leandra vá embora. Leandra diz que não irá e que chegou o momento de todos saberem a verdade, a sua verdade. Oswaldo chega e pergunta de que verdade Leandra está falando. Alonso está na praça tirando fotos, começa a se sentir mal e desmaia. Oswaldo manda Leandra ficar longe com suas mentiras. Leandra diz a Oswaldo que o que tem a dizer não é nenhuma mentira e manda ele perguntar a Max. Oswaldo grita para Leandra ir embora ou não se responsabilizará por seus atos. Max conta para Fabiano que Guilherme é seu pai. Depois, Fernanda diz a Max que Leandra Montenegro disse a eles que faltava revelar uma verdade e pergunta a Max que verdade é essa. Oswaldo pergunta a Max o que Leandra disse para ele. Max diz que eu não sou teu filho, eu sou filho do Guilherme. Enquanto isso, Leandra enche a cara e diz que deu um golpe de mestre. Max diz que não acredita que a sua mãe seja capaz de ter mentido com algo tão grave e delicado ao dizer que ele é filho do Guilherme.
Max, sofrendo muito, diz a Fernanda que perdeu tudo, que não é um Sandoval. Diz que Oswaldo não é seu pai e que ela não é sua irmã. Vitória diz a Max que ele faz parte daquela família e que continuará sendo a mãe dele, doa quem doer. Antonieta diz a Max que apoia os pais dele e diz que ele é um Sandoval. Max diz, mas eu não levo o sangue deles. Oscar diz a Max que entende a confusão dele, mas que ele está se excedendo. Fabiano diz que Oscar tem razão e que pai é quem cria. Confuso, Max sai e Oswaldo vai atrás dele. Em seguida, Maria chega a Grife Vitória. Pepino fica imensamente feliz ao ver Maria. Vitória pergunta o que ela está fazendo ali. Maria pergunta se ela já se esqueceu que foi procurá-la em sua casa. Vitória pede para os amigos e Fernanda deixarem ela e Maria a sós. Bernarda fica admirada com o novo visual de Eva e diz que com aquela nova aparência, ela está à altura do seu trabalho como assistente dela na empresa. Helena chega na vila e pega algumas roupas. Ela se troca, desce as escadas e para com uma arma na mão. Vitória pergunta se Maria pensou melhor ou se está aproveitando a oportunidade que ela colocou em suas mãos para se vingar. Maria diz a Vitória que sempre pensou que se vingar é um sentimento muito baixo, um sentimento que não leva a nada. Maria diz que não rejeitará a mão da primeira pessoa que a ajudou, ainda que tenha sido a mesma que depois a afundou. Vitória diz a Maria que fez o que ela mereceu e que nada do que ela lhe diga lhe convencerá de que ela não tinha razão. Ô mulher osso duro de roer. Vitória diz a Maria que não sabe o que acontece, que apesar de odiá-la tanto, continua a buscando. Maria diz a ela que talvez o que as una é que elas tenham tido histórias semelhantes. Maria diz que tomou a decisão de aceitar a oferta de Vitória porque falou com João Paulo e que ele a fez ver que deve aprender a perdoar. Também porque tem um filho e quer um futuro melhor para ele e que não quer depender de ninguém para isso. Maria diz a Vitória que irá provar para ela que o seu amor por Max era e continua sendo sem interesses e que irá triunfar por seus próprios meios. Helena aponta a arma para Nath, que vem empurrando o carrinho de João Paulo, com João José ao seu lado. Fausto vê e tenta desarmá-la. Helena consegue se livrar de Fausto e sai correndo. Guilherme aconselha Leandra a trabalhar como modelo, enquanto não consegue nenhum trabalho como atriz. Guilherme diz a Leandra que conhece a dona de uma casa de modas muito importante e que pode apresentá-la a ela. Vitória informa a Oswaldo, Fernanda e aos amigos que Maria voltará a ser a modelo exclusiva da Grife Vitória. Oswaldo diz a Vitória que ela tomou a melhor decisão por ela e por Maria. Vitória diz que sim e que fez exclusivamente por negócios. Guilherme diz a Leandra que é bom ela levar algumas fotos e diz que irá levá-la ao melhor estúdio fotográfico da cidade. Cruz fica feliz ao ver que passou na prova e diz que precisa dar notícia à senhorita Fê. Antonieta e Pepino comemoram com Maria por ela estar de volta à Grife Vitória. Fabiano pergunta a Fernanda se ela ama a Cruz. Fernanda diz que não sabe se o ama, mas diz que gosta muito dele e que Cruz se converteu em sua sombra, em seu anjo da guarda. Fabiano diz que gostaria que Fernanda pensasse tudo isso sobre ele e diz que a ama de todo o seu coração. Fernanda revela para Fabiano que Cruz já se declarou para ela. Fabiano fica sem graça. Alonso tira fotos da que se acha a gostosona do pedaço, Leandra Montenegro. Guilherme observa um pouco e depois se despede dizendo que tem que resolver alguns assuntos. Leandra joga charme para Alonso e diz que aquela não será a última vez que eles se verão. Oswaldo tenta fazer Vitória entender que ele escondeu a verdade sobre Leandra para proteger Max e diz que ela sabe melhor que ninguém o que um pai é capaz de fazer por um filho. Vitória diz a Oswaldo que ele já viu o que o silêncio dele provocou e diz que ele é o único culpado pelo sofrimento do Max. Oswaldo diz que não poderia permitir que Max crescesse em uma prisão ao lado da sua mãe. Vitória se preocupa e pergunta a Oswaldo o que acontecerá quando Max descobrir que o pequeno Oswaldo é filho do Guilherme. Oswaldo diz que por eles Max nunca saberá. Tão mais fácil contar logo a verdade, Vitória e Oswaldo são dois bestas com esses segredos deles sem pé nem cabeça. Mas é novela, né, gente? Oswaldo diz a Vitória que Guilherme precisa que eles lhe dêem uma boa lição. Sexta-feira, 26 de março.
Alonso chega na casa da Maria querendo fazer uma surpresa para ela e pede para Nath ajudá-lo. Nath diz que Maria pode não gostar, mas Alonso insiste. Vitória e Maria começam a trabalhar juntas. Vitória elogia Maria e diz que ela voltará a ser a rainha das passarelas. Maria diz que foi graças a ela. Vitória diz a Maria que ela é sua criação e por isso é o seu orgulho. Fernanda escuta e sai triste. Padilha liga para Fernanda, diz que ela matou o filho dele e que lhe fará uma surpresa. Fernanda chora, diz que não matou Frederico e pede para ele deixá-la em paz. Osvaldo e Vitória escutam o choro dela e perguntam o que está acontecendo. Fernanda diz a eles que era Padilha e que disse que irá se vingar por ela ter matado Frederico. Fernanda chora desesperada e diz que não o matou. Maria desamparada se aproxima, a abraça e pede para ela ficar tranquila e promete que não acontecerá nada com ela. Fernanda se acalma. Vitória e Osvaldo olham admirados. Fernanda pergunta a Maria por que ela a abraça daquele jeito. Maria diz que não sabe, mas que as lágrimas dela a comoveram e a fez sentir vontade de abraçá-la. Maria pede desculpa se a fez se sentir mal. Fernanda diz que não, que ao contrário, que o abraço de Maria a fez se sentir protegida. Fernanda diz: muito obrigada, Maria, por perdoar a nossa soberba e por estar aqui conosco. Muito obrigada, Maria. Vitória diz a Max que tudo que tem a ver com Osvaldo só causa problemas a eles. Max diz à mãe que lamenta tudo o que tem passado, mas diz a Vitória que a obsessão dela em castigar o seu pai tem castigado a todos eles também. Osvaldo convence Vitória a se abrir com ele. Vitória revela a Osvaldo que Padilha abusou dela. Osvaldo jura a Vitória que o infeliz do Padilha pagará muito caro por sua covardia. Vitória diz a Osvaldo que não quer que ele corra perigo e diz que ela precisa dele mais que nunca. E os dois se beijam. Maria chega em casa e Nath sai para sua aula. Escorpião está lá fora e diz a Nath para não voltar muito tarde, porque o bairro é muito perigoso. Nath fica sem graça com a abordagem de Escorpião. Quando Nath sai, Escorpião diz para si mesmo: eu gosto da Nath e ela será minha, por bem ou por mal. Helena está escondida na frente da vila e vê Guilherme chegando. Enquanto isso, Alonso continua no quarto da Maria preparando a surpresa. Maria fica surpresa ao ver Guilherme em sua porta. Maria pergunta o que ele está fazendo ali. Guilherme diz que foi visitar o menino e que está tratando de exercer os seus direitos. Alonso fica escutando a conversa. Maria diz que Guilherme não tem nenhum direito. Guilherme diz que ela está enganada, pois ele é pai do Max, assim que o pequeno João Paulo é seu neto, e diz que não é tudo, porque o filho da Helena também é dele. Guilherme diz: coisas da vida. Max pensa que é o pai do pequeno Osvaldo, quando na verdade são irmãos. Padilha reclama com Bernarda por até agora não ter lhe ajudado a vingar a morte do seu filho. Guilherme diz a Maria que propôs a Osvaldo contar a verdade para Max sobre o filho da Helena ser dele, mas Osvaldo preferiu não, porque Max já estava sofrendo muito e não queria que ele sofresse mais um golpe. Guilherme diz a Maria que foi então que Osvaldo lhe deu generosamente o seu teatro. Maria se irrita, diz que é uma mentira e que Guilherme o chantageou. Guilherme nega que tenha o chantageado. Depois, Guilherme diz a Maria que precisa ir embora e que se ela o permitir, ele voltará para visitar seu neto. Quando está saindo, Guilherme diz para si mesmo: pobre Osvaldo, ficará sem netos. Não resta dúvida de que Helena me ajudou muito bem na minha vingança. Maria se assusta ao ver Alonso ali. Maria pergunta a Alonso se ele escutou toda a conversa entre ela e Guilherme. Alonso diz que sim e pergunta se ela se dá conta que pode esperar tudo da Helena. Helena surpreende Guilherme ao apontar uma arma na sua cabeça. Maria também é dose, viu? Pergunta sorrindo para o Alonso o que ele estava fazendo em seu quarto. Tenha dó, dá trela demais para esse mané. Alonso diz para Maria fechar os olhos e a leva até o quarto. Maria fica admirada ao ver a foto dela com o filho na parede. Maria diz a Alonso que gostou muito da surpresa e que ele não precisava ter se incomodado, mas diz que não quer que ele se iluda. Helena obriga Guilherme a levá-la para a casa dele. Alonso prepara o jantar para Maria. Nath está voltando para casa e Escorpião a persegue. Encapuzado, Escorpião agarra Nath e ela grita desesperada para ele soltá-la.
Nath acerta um chute nas partes baixas dele, corre e se esconde. Alonso e Maria jantam e ele propõe um brinde a ela. Alonso diz: um brinde a você, pelo bebê e por mim, para que nós três sejamos uma grande família em algum momento. Maria fica sem graça e abaixa sua taça sem fazer o brinde. João José e Napo estão chegando em casa quando escutam os gritos de Nath. Escorpião encontrou Nath e está em cima dela a ponto de violentá-la. Nath grita desesperadamente por socorro. João José e Napo chegam, tiram o Escorpião de cima dela e dão uma surra nele. Escorpião acerta uma cotovelada em Napo e consegue fugir. Helena diz a Guilherme que deve a ele todas as suas desgraças e que não irá embora enquanto não falar com Leandra. Enquanto isso, Leandra está em um bar bebendo e jogando charme para o primeiro que vê na sua frente. Nath chora nos braços de João José. A polícia vai até a casa de Bernarda para saber de Helena. Rosana diz a eles que não sabe onde a filha está. O policial informa a Rosana que se Helena cometer algum crime, ela irá presa com ela por ser sua cúmplice, por ter a ajudado a fugir. Bernarda e Eva só observam a conversa. Helena fica tonta por tomar remédios demais e beber ao mesmo tempo. João José diz a Nath que agora ficará esperando por ela, para que ela não ande sozinha à noite e corra o perigo de que volte a acontecer o que aconteceu com ela. Nath se pergunta quem será esse maldito covarde que a atacou. Escorpião, feio que só o demônio, chega em casa furioso por não ter conseguido o que queria. Maria conta para Alonso que voltou a trabalhar com Vitória. Alonso pergunta por que ela voltou a trabalhar com aquela mulher que tanto a despreza e tanto tem a humilhado. Alonso quer que Maria volte a trabalhar na campanha dos cosméticos Nobre. Depois, Alonso leva vinho para Maria e diz: então vamos brindar pelo bebê. Maria diz: pelo bebê. De repente, Maria vê sangue saindo do nariz dele. Alonso fica tonto e desmaia. Maria se desespera. Helena desmaia e Guilherme aproveita para pegar a arma dela. Leandra chega completamente bêbada e se surpreende ao ver Helena. Alonso tem febre e Maria cuida dele. Alonso delira e diz: não me deixa, princesa, não me deixa, eu te amo. Max chega na casa de Maria e escuta Alonso dizendo: não me deixa, eu te amo. Maria diz: fica tranquila, Alonso, eu estou tirando a sua roupa para que você se sinta melhor. Max chega na porta do quarto e fica surpreso com o que vê. Max diz a Maria: o que é isso? Você pode me explicar o que esse sujeito está fazendo na sua cama assim, seminu? Maria explica para Max que Alonso está passando mal e que ela o está ajudando e que Max deveria ajudá-la a levar Alonso para o hospital. Max diz: ah, e é assim que você cuida dos seus amiguinhos. Não, eu não vou levá-la a lugar nenhum. Você não se dá conta de que Alonso está fingindo. Furioso, Max grita a Alonso, mandando ele se levantar e parar de fingir, mas Alonso não se move.